Olá, meus amores, tudo bem? Então, RV Parque. Esse estacionamento está aqui na Avenida Paulista 648, no segundo subsolo, e eu deixo meu carro aqui há muitos anos. É um lugar ótimo, você pode deixar garantido, estacionamento bom, bem cuidado. Você deixa o seu carro aqui e vai ter certeza que quando voltar ele vai estar inteirinho nas suas mãos. Olá, meus amores. Estamos iniciando o Aldine Miller Podcast com o apoio da Oculário Moderno, a minha ótica predileta na Avenida Paulista 648, loja 32. E hoje eu tenho uma convidada muito amiga, muito de gargalhar junto, em suma. Nós já tivemos até um programa junto. Maiara mais Aldine 60 mais. Então é a Maiara Magre. Bem-vindo, Bem-vinda! Obrigada, Al. Muito gostoso estar aqui no seu podcast. Pois é, você tá faltando você. O Lauro ainda não veio me dar o ar da graça, mas um dia eu vou aparecer lá. É isso. Eu pego ele de surpresa, né? E traz pra cá. Fala, Lauro, vamos dar uma voltinha. Vou rapidinho. Oi. Eu sempre gosto de começar, eu já conheço bastante de você, mas o espectador conhece, mas quer mais, né? Uhum. Contar um pouco da sua história, da sua infância, né? Aquela menininha lá de Iguaçu. Do interior de São Paulo. Sempre, enfim, querendo mais coisas, né? O interior não bastava para mim. E quando eu comecei a assistir teatro, que ia lá, teatro num clube, eu falava, gente, aquilo me transportou de um jeito, sabe? Me encheu de sonhos. E realmente eu era bem menina. Aí eu fiquei muito interessada. Tinha um grupinho de teatro lá, eu entrei, mas nunca fiz nada. Aí fui fazer um teste para uma escola de arte dramática no Rio de Janeiro. Olha. Com um monte de gente, lá em Rio Claro, imagina. Nunca pisei no palco, passei, ganhei a bolsa em primeiro lugar. Já era atriz, nasceu atriz. Pois é, sei, acho que sim. Aí eu não fui para o Rio, prestei a IAD, eu ainda tinha 17 anos, passei e vim morar em São Paulo com a cara, com a coragem. E aí fiz 3 anos de IAD e já comecei na televisão. Não, mas você também fez... Você já foi direto para a televisão? Foi? Por Os Inocentes? Não, eu não fiz Os Inocentes. Não, eu fui, assim, os adolescentes. Os adolescentes. É. Eu fui direto, fiz teste com a Bujanra. Inocente não era você. Fiz um teste com a Bujanra e passei. E fui fazer, tipo, figuração de adolescente, né, na novela. Desta figuração, eu acabei ganhando um papel na outra... uma personagem na outra novela, que foi Ninho da Serpente, do Jorge Andrade. E por coincidência, ou coincidências não existem, eu entrei na IAD com o texto dele, Pedreira das Almas. E aí, sabe, as coisas foram acontecendo na minha vida. Não tem, quando tem que acontecer aquela história Muito que as coisas louco. vão se encaminhando, né? E aí, imediatamente, eu fiz um teste também para fazer A Próxima Vítima, do Lauro César Muniz. Mas antes você não fez o filme? Próxima Vítima. Ah, que é do Lauro. Que é do Lauro. Pensei que era... Então, eu estava nos adolescentes, saí dos adolescentes e fui fazer A Próxima Vítima. Exatamente. E aí voltei para a Band. E aí já ganhou prêmio na Próxima Vítima. Já. Nossa, já foi um sucesso. Foi um sucesso, foi muito legal. E ficou muito tempo sem parar, né, Má? Muito tempo, Aldine. Teve... Anos 80 até anos 90, assim, eu não parava... Nunca. 2 vezes por ano eu fazia teatro, televisão, cinema fiz também. Mas foi muito, assim, até os anos 90, trabalhei pra caramba. Fizemos Choque juntas. Fizemos Choque. Cinema. Fizemos Salvador da Pátria. Na televisão Salvador da Pátria, eu era governanta dela. Dessas minha meninas. E da Beth Faria e da Suzy Rego. Eu era criada de Beth Faria. Beth Faria. Beth linda, meu Deus, está na novela agora. E na novela agora que entrou? Numa novela da No Sete. Vale Tudo? Não, no Vale Tudo não. Não, uma novela Volta por Cima. Tá lá, tá brilhando, viu? Tá brilhando? Tá. É maravilhosa. Maravilhosa. Né? E no Salvador ela tava... Nossa, e depois ela entrou pra Tieta. Que brilhou. E aí explodiu. Que tá no ar também. Tá no ar também.
E o povo adora as novelas antigas, né, Aldine? Demais. Demais. Impressionante. Por que será, Má? Ah, não sei. Elas tinham mais a ver com a gente, com a nossa vida. Era mais lúdica, era mais... Mas você acha que as Sei. pessoas agora não são mais lúdicas? O povo está mais frio por conta da internet? Acho que tudo mudou. As interpretações mudaram. Eu acho que antigamente você tinha autores e atores que vieram do teatro, né? Tinha uma coisa diferente. Sempre me perguntam o quê? Às vezes eu falo, eu não sei. Às vezes eu falo, olha, era mais... chegava mais ao público. Essas novelas de hoje não chegam tanto ao público. Não sei. Será que porque a trama não está tão apetitosa, não, né? Porque Mas e... veja O Salvador da Pátria. Era uma novela que está eterna, porque ela também era uma novela que tinha, né, uma roupagem Veja o político, elenco né? do Salvador da Mas Pátria. ela tinha um autor maravilhoso, ela Sim. tinha uma trama maravilhosa, né? Não adianta você ter um bom autor que depois não... Mas o resultado foi fantástico, o elenco fantástico. Foi um grande sucesso, né? Muito. O Ibope explodiu. Sim, era um... Só que agora o Vale Tudo é uma história que já foi feita e que foi maravilhosamente bem. E por que não está surtindo tanto efeito? Porque eu acho que eu ouvi algo assim que o Fagundes falou. É uma novela que tá... Você pode comparar as duas, atual. Se você estivesse fazendo uma novela, um texto que foi na Tupi, Sim. né, na Record, antigamente, não tinha como você comparar. Pode ser. Pode ser isso, né? Pode. Porque a pode trama ser. era forte, tinha, né, A todo história mundo é ótima. brilhava, Sim. né? Eu não sei explicar, a gente não sabe, né? Eu não tenho visto. O Lauro tem visto? Não, também não. Agora, por outro lado, os teatros estão lotados, né, Aldine? Nossa! Isso nos deixa muito felizes. Que coisa boa, quanta gente em cartaz, Não, né? e lotados os espetáculos. Aí você fala, gente, o teatro está muito vivo. Tá muito vivo. Tá maravilhoso. É a história do rádio que não morre nunca. E o teatro... Bom, o teatro é a mãe de todas as artes, né? Tudo nasceu ali. Tudo. Então, não tem jeito. Porque, em último caso, precisa de um tablado, precisa de... Você faz na rua mesmo. Isso. Precisa de o quê? De um bom ator, de um bom artista, de um... né? Ontem eu vi um filme, Al, chamado Sing Sing. Ele participou, ele foi concorrente do Oscar em 2 prêmios. Não ganhou, mas era uma prisão onde os presos faziam teatro. Isso veio de uma história real. E aí eles faziam, tipo, tem um diretor que ia lá, fazia, tipo, laboratórios com eles. E eles se humanizavam muito. E, ao mesmo tempo, eles estavam numa prisão, eles se sentiam livres para poder ir com a mente para onde eles quisessem. Aldine, é tão lindo. Chama como? Sing Sing. Sim, ele tá no cinema. Já está na Prime Video. Ah. E aí você vê o que o teatro pode fazer com o homem. Ele transforma o homem. Tanto quem está no palco como quem está na plateia. Exatamente. E é uma experiência única. Isso eu sempre falo. Você assiste hoje, amanhã você volta para ver o mesmo espetáculo, você está assistindo uma outra experiência. Sim. Com o mesmo elenco, com o mesmo texto. Sim. Porque tá uma conjunção ali de o elenco com essa equipe, com essa companhia e com esse espectador. Cada dia é uma coisa nova, né? E pra gente também. Cada espetáculo nosso, né, Aldine? É um espetáculo diferente cada dia. Às vezes você entra morrendo de dor de cabeça, a hora que acaba o espetáculo, você tá bem, você fala... não tem mais nada. Passou. Eu sempre falei, o teatro é uma catarse para mim. Você chegou lá meio assim, você saiu de lá, ótimo, né? E você vê o público também saindo ótimo. Né? Então, é isso, essa troca, né? Maravilhoso. Essa coisa simbiótica. Mas aí eu vou voltar um pouco para a carreira. Claro, desculpa, é que eu entrei assim... Não, mas não tem nada que desculpar. Teatro é a nossa vida, Nosso papo é antigo, a gente conhece, mas o espectador vai querer saber mais um pouquinho. Na sua infância, papai, mamãe, o que achavam de Maiara? Você quer ser atriz, minha filha, mas... Minha mãe não acreditava muito. Mas o meu pai, quando eu falei para ele que eu ia prestar esse concurso, né, em Rio Claro, ele falou assim, você vai passar. Eu falei, não, pai, como? Você vai passar. Eu falei, mas eu nunca pisei num palco.
Ele falou, mas vai. Positivo, então seu pai já tinha uma mediunidade ali. E eu passei, e quando eu contei para minha mãe falou, ai, não acredito. E meu pai falou, eu sabia. Não é louco isso? Tanto que foi meu pai que me ajudou a conseguir fazer o exame da IAD, porque com 17 anos eles não queriam. Mas meu pai foi lá, disse que me apoiava, conversou com o diretor. Tinha que ter 18. Tinha que ter 18. Eu ia fazer 18, né, 5 meses depois, mas então ele me deu toda essa força para eu vir para São Paulo e fui passando, porque na verdade é um exame difícil, são 3 fases, Sim. São 20 alunos por ano. E fui passando, aí eles fizeram uma reunião lá na escola e falaram, não, ela já está apta para fazer. E aí eu vim morar em São Paulo. Pronto, ganhou quase que um ano a mais já. Sim. Artisticamente, né? E tinha gente na sua família assim, você tem um parente, um primo que era ator, que era cantor, que é? Nada, nunca. Ninguém na minha família é artista. Que engraçado isso, né? Sei lá de onde veio essa, né? Essa viagem, né? Essa viagem, essa paixão. Eu acho que a gente vem diferente, não sei, Maia. Nós já conversamos sobre isso na época do nosso programa, inclusive, porque a gente vem com um bichinho diferente, assim, né? O da arte. Porque na minha família também não tinha nada nesse sentido, sabe? Tudo outra coisa, outro mundo, e de repente... E na minha família ainda é maior perigo. Não, que absurdo, eu faça isso, né? Você ainda... Teve gente, por exemplo, tem gente que já a família aceita, tem gente que a família não aceita. A Miriam Melli, nossa amiga, por exemplo, o pai dela foi contra durante anos. E ela já... E ela brilhando, ganhando prêmios, ganhando tudo. Maravilhosa, mas ela teve que brigar muito com o pai dela. Aliás, nós temos ela no canal, ela me deu uma entrevista linda. Agora, eu tive a sorte de ter meu pai do meu lado, porque também não poderia vir para São Paulo sendo menor, né? E então eu tive essa sorte. Não, você teve maravilhoso esse apoio, né? Você já chega mais forte, mas ele já estava incentivando, ele... Quer dizer, isso que eu falo, seu pai já tinha mediunidade e ele estava vendo essa carreira. Ele nunca falou sobre isso depois? Não, nunca falou. Não. Porque ele era um cara discreto. Eu não cheguei a conhecer o seu pai. Ele era discreto. Meu pai foi político lá em Mogi Guaçu. Ele tinha também um jeito de falar, fazer discurso. Ele adorava, sabe? Então era ali, tinha algo teatral nele. Acho que tinha. Mas era uma coisa mais da política, né? E aí, eu acho que ele acreditou muito mesmo. E isso me deu muita força, porque né, não sou daqui. Chego com 17 anos. Tive que, assim... a vida também não é tão fácil, né? Uma menina estudando à noite na USP, pegando 2 ônibus para ir, 2 bem fora de mão, né? A não ser que mora ali perto, mas provavelmente morava por aqui. Morava aqui do lado. Mas você fez muitos personagens que te marcaram muito, né? A Gata Comeu, né? A Babi. Tem muitos personagens, mas tem uma assim que você fala, essa personagem me define. Sabe? Sei. Disse tudo que eu queria dizer nessa personagem, ou ainda não chegou essa personagem? A que mais disse, né, foi a da Escravizaura. Apesar de ser de época, ela era muito guerreira, batalhadora, muito forte. A que Condessa. Nós também fizemos juntas. Aliás, a gente não falou. Escravizaura, nossa novela maravilhosa. O nosso querido Erval Rossano, que está lá no andar superior. Olhando aqui pra gente. E nesse momento ele deve estar dando uma força aqui. Erval! Querido. Então, eu acho que eu já estava mais madura também como atriz. Eu acho que... foi um lindo trabalho forte. Eu não tinha pensado nisso, que te marcou muito. E se você fosse fazer algo de novo parecido, você prefere mais que tenha mais humor ou mais drama? Eu nunca fiz humor, assim, tipo, um espetáculo de humor. Fez sim, eu vi um espetáculo que você fazia humor. Era uma coisa mais contida, mas era muito bom. Qual? Do Plínio Marcos. Não, mas era diferente. Não é então, um humor, não, mas isso assim, não é... eu nunca fiz uma comédia, não é a praça nossa, não, eu sei. Mas eu até queria, mas eu nunca achei que eu levava jeito, sabe?
Desde que eu comecei, eu sempre comecei com personagens bem profundos. Será que é porque você tem os olhos profundos? Pode ser. Né? Você tem essa Chekhov, sobrancelha. Fiz, sabe, coisas muito profundas, assim. Fiz também muitos autores nacionais, mas comédia mesmo, eu nunca me senti à vontade. Mas também eu acho que é por falta de não fazer. Eu acho que quanto você mais faz, Sim. mais você pega, né, Porque, na realidade, eu acho que tem aquele comediante que respirou comédia. E eu sempre disse que tudo que eu fiz mais no pastelão, entendeu? Por exemplo, a escolinha era uma brincadeira, não era comédia. Eu estava no meio de comediantes, era muito diferente. Mas é um aprendizado. E, na realidade, eu fiz a última peça que a senhora não foi ver, dona Maiara? Pois é. Era longe, né, gente? Você entende, né? Eu entendo. Eu entendo. Mas ela era. E aí eu gostei, ela era muito comédia. Mas era largada, assim. Consuelo Leandro tinha feito essa personagem. Então é aquele estilo mais abusado, sabe? E eu entrei nessa. Espera lá. Má, depois eu quero chegar um pouco no casamento. Escuta, o que a arte te deu de presente? Que você fala assim, isso me deu de presente. E o que ela te deu de castigo? Olha, a arte me deu a vida de presente. Eu não sei o que eu seria hoje se eu lá aos 17 anos não tivesse vindo, enfrentado tudo que eu enfrentei e feito trabalhos assim que tiram você do ar, né? Quer dizer, levam você para o ar, né? Tiro você daquela mesmice, mesmice. Eu seria o quê? Tipo uma professora em Mogi Guaçu? Eu não sei nem se eu estaria viva. E a arte me deu a vida mesmo, de verdade. E um castigo que a arte te deu? Porque nem sempre a gente está fazendo exatamente o que a gente quer na arte também. A gente tem altos e baixos. Não, a arte é isso, né? Você aprende o fracasso e o sucesso, o fracasso e o sucesso. E eu aprendi, claro que eu já fiz fracassos, mas eu também, o que mais me cobrou, assim, o ruim da arte é a espera, é o nada. Porque o artista quer criar, quer estar criando, quer estar fazendo, né? Fazendo coisas, criando mesmo personagens. E até no nosso programa a gente estava feliz em sempre fazer. Criando, Sempre criando. E, então, eu acho que quando você não está criando, esse, para mim, é o ruim da arte. É o nada. Parece esses vazios. E esses vazios que todos passam. Não adianta, é impressionante. Por isso que você tem que aprender com o sucesso, com o fracasso e com o vazio. A não ser que você se produza sempre, né? Mas isso, gente, não é fácil. Não bem é fácil. Difícil. Mas tem gente que monta, põe uma sacola nas costas e sai e faz só para não ficar nesse vazio, né? Mas também eu acho que é um período de reciclagem para você estudar, para você ler, se refazer também. Quando não é muito longo, né? Tem esses períodos, né? Sim. Eu me refiz um pouco agora, né? Com filme. Pois nós vamos falar lá. Tá. E aquele personagem, na sua vida, que você fala assim, esse eu nunca devia ter feito. Deus me livre. Eu acho que esse do Plínio Marcos. Nossa, eu achei que você estava tão bem. Mas foi muito trabalho e sei lá, era um homem. E era um homem, por mais que eu fizesse, é como se eu estivesse correndo atrás da personagem, sabe, Aldine? Que engraçado, você não passava isso nunca. Que loucura, né? Você não sabe que você fez bem. Obrigada. Foi um arraso. Que bom, obrigada. Vocês duas brilhavam. E você tinha aquele humor, você fazia um garoto, assim, malandrão, descolado. Era muito legal. Que Foi bom. muito bom. Eu não faria de novo. Não? Não. Você é ótima cozinheira, esposa. Não, deixa antes de falar disso. Eu quero. Muita coisa para a gente falar, gente. É que eu estou de olho aqui no tempo. Antes de falar disso, eu quero falar
dessa sua reciclagem agora, que você, claro, já era um caminho andado, né? Essa coisa de já tinha feito um pouco de direção, Sim. né? Já tinha sido assistente do Erval, Isso. né? Lá no SBT. Aham. Já tinha andado nesse caminho, mas agora você veio mais com, tipo, agora eu vou ficar nessa, é isso? Que você tem uma direção agora. Eu acredito que sim. Porque, assim, eu escrevi um texto do nada, nos anos 90. Eu queria contar uma história e contei uma história. Depois de um tempo, eu tinha feito um curta-metragem com Beto Bessan, que é o diretor também do filme. E aí ele falou: olha, entrei numa lei em Santo André, Paulo Gustavo, e a gente ganhou um pouquinho de dinheiro para fazer o filme. Vamos fazer? E aí ele queria que eu fizesse a protagonista. Eu falei: não, eu não sou a personagem. Eu nunca fui, desde que eu escrevi. Porque é uma ex-bailarina. Então é uma coisa, sabe? Ela tem um tipo, né? Eu Languidez falei: e não, tal. eu quero dirigir com você. Ele falou: então tá. Então aí a gente, né, começou a fazer. O Evil Rebouças fez o roteiro do filme junto com a gente, mas o roteiro é dele. E aí chamamos a Silvia Pfeiffer, porque desde quando eu fiz para o teatro, eu já pensava nela. Sim, ela tem tudo E de aí bailarina. chamamos uma menina, né, uma atriz jovem, chamada Larissa Aires, porque é uma mulher de 65 e uma menina de 25. Então, eu trato da diferença de idade entre elas e de uma possível paixão que pode acontecer entre elas. Sim ou não. E elas são a bailarina, a menina também é bailarina. Então, as duas são bailarinas e a gente fez baseado na Pina Bausch, que ela tem um balé muito bacana. Então, as duas ensaiaram bastante com um coreógrafo legal. A gente tentou fazer uma coisa bem, assim, bem bacana mesmo. Aí filmamos, agora o filme acabou de ser editado. Então, mas o filme tem, né, é um curta-metragem, tem várias etapas. Mas eu tenho um prazer quando eu vejo, sabe? Claro que, na verdade, eu fui junto com o Beto. O Beto já tinha experiência de cinema, eu não. Então, eu estava com ele, sabe? Ele encabeçou bem a direção e eu fui falando com as atrizes, eu fui, enfim, escolhendo algumas coisas. Claro, o tempo todo a gente estava junto. Claro, mas vocês estão lá dirigindo. Vocês estão decidindo que plano vão fazer, que ângulo, né? Que é a coisa do diretor, né? E aí você imagina que fica pronto para quando? Eu acho que logo, assim, porque na verdade os curtas vão para festivais, né, Aldine? Não passa em cinema. Ele não vai passar nunca em cinema? Mas nunca. Mas ele vai o quê? Você acha que depois ele vai também para o YouTube? Não sei. Então, depois a gente pode tentar conseguir, tipo, tem curta, né? Canal curta. Então, no tem, streaming. não a é? gente pode conseguir algumas coisas assim. Mas primeiro a gente tem que inscrever para festivais. E é isso. Bom, mas é uma maravilha, porque lá você vai estar em contato com os diretores, lá você vai estar em contato com o povo que faz, né, cinema, o povo que está nessa vibe, né? E festivais, tudo de bom, passeio gostoso. Eu fiz pouco cinema, mas eu ganhei Festival de Gramado, ganhei com outro filme Festival de Brasília, ganhei eu tive vários prêmios como atriz de cinema, mais do que televisão. Pois é. Olha só. E você acha que prêmio é muito importante na carreira, Má? Na época eu achava. Na época, nossa, porque você estava ganhando pelo seu esforço, pela sua, sabe, pelo seu talento. Hoje eu não acho, porque claro que, nossa, é importante. Óbvio, lógico. Mas não é isso que vai te dar mais trabalho ou menos trabalho. Que te define, Não é isso que te define. Hoje, até, com a internet, quem ganha um prêmio é muito divulgada. Na época não era. Tanto. Né? Não era. Na época, então, as pessoas basicamente nem sabem quantos prêmios eu tenho, prêmio de quê, sabe? Mas hoje não. Hoje, tudo que você faz, a internet, né, espalha. Isso é muito legal. E esse ano a gente teve um grande presente, né, Fernanda? E que filme. Não é? Que trabalho, né? É uma coisa... É aquilo que eu estava falando com o Raimundo de Souza aqui, né?
é do ninho, né? Ela é. é um ninho. Sim. Ela nasceu ali. Aquela trupe iniciou em 1900 e não sei quanto. E tudo aquilo ali, ali só se respira arte. Então, mas é o seguinte, você tem outros atores com filhos que também tentam ser atores. E nem por isso conseguem. Sim, Não, ali todo mundo tem talento, né? Eu acho que o talento... E no caso dela, eu acho uma outra coisa. A Fernandinha, ela teve que superar... superar a mãe, não no sentido de Sim, eu sei. talento, não, mas ela teve que encontrar o lugar dela, que muitos filhos de atores, muitas vezes não encontram. Exatamente. Hollywood é cheio de filhos drogados, por isso, né? E aqui também, filhos que fazem uma novela, duas, e não conseguem. E somem. Né? E somem. Porque ficam se espelhando, e ela não, ela foi procurar. Mas ela ganhou já um prêmio. Desde menina. Foi. Né? Foi. Muito, muito bom. Sim, pra gente não é muito gratificante. É gratificante demais. Bom, agora eu quero andar um pouquinho mais. Tá. Vamos falar da dona de casa, a senhora, que agora está casada. Sim. Né? Primeiro fala um pouquinho da sua vida de casada. Olha, a primeira vez assim que eu realmente estou dona de casa, porque quando eu me casei a primeira vez, eu gravava muito. Exatamente, não tinha tempo. Eu trabalhava muito, então praticamente não, né? Agora já estou um pouco mais velha, tenho um casamento gostoso, sabe? Bem gostoso mesmo. E isso me faz gostar de estar em casa. Eu sempre cozinhei, né, Al? Eu sempre gostei de cozinhar. Não é que seja uma obrigação, mas eu adoro. Por exemplo, aquele dia que estava muito frio na sexta-feira, eu falei, vou fazer uma canja. Sabe? Eu gosto disso. Eu também gosto. E gosto que o outro goste. Sabe? Eu não faço só pelo outro, mas me dá prazer fazer. Então, fazer uma comidinha, fazer, sei lá, coisas que ele gosta, assistir filmes com ele, estar com ele. Para mim, assim, 3 anos e meio já é um bom tempo. E só me dá prazer. Não, e lá também, vocês, por exemplo, vocês estão falando também sempre a mesma linguagem, é uma maneira boba de falar, mas vocês estão também falando dos mesmos assuntos. Sim, Eu acho que isso é a vantagem do casamento, né, entre atores, diretores, isso, né? Mas eu acho que o casamento entre a atriz e o autor ainda fica mais gratificante, né? Porque o autor vê de outra maneira. E é muito doido. A gente assiste às vezes, né? A gente vê Roda de Fogo, a gente vê Salvador da Pátria, Carinhoso. Imagina, eu tinha, sei lá, 10 anos quando passou Carinhoso, e eu assistia lá em Mogi Guaçu. E aí eu falo, Lauro, primeiro que a novela eu adoro, era linda. É linda. A gente se emocionava, a gente sonhava vendo as novelas. Pois né? E aí eu tô ali com ele. Isso é muito legal. A gente poder falar, ele contar as coisas. De mestre, né? A marido, A amor. marido, exatamente, E o Lauro também é um cara muito criativo, muito saudável. E ele não dá trabalho, né, Má, como marido? Não, nenhum. Tranquilo, né? Às vezes que eu andava lá, eu via ele tranquilo. Sempre tranquilo. E um dia a gente foi filmar lá em casa, ele participou assim, olhando. Não dá palpite. Não dá, eu lembro que eu pedi um palpite e ele não quis. Não dá. No filme, por exemplo, ele falou, eu prefiro nem chegar perto porque é seu. Você vai fazer. Então, tudo a gente fez. Ele acompanhou de longe, tipo, ele ficou lá olhando, mas ele realmente nunca deu palpite. Não, e ele também, ele não é aquele cara chato para comer, né, Lauro? Já percebeu? Não, de jeito nenhum. Né? Não. Come o que você botar na mesa e ele gosta muito de macarrão. Adoro macarrão. Se deixar é macarrão todo dia, mas eu não deixo. Tu falava isso, mas eu vou ter que fazer outra coisa que eu não deixo. Eu faço carne, eu faço, às vezes até peixe, que ele não gosta muito, mas eu faço empanadinho, falo, come que tá muito bom, porque precisa, né, se alimentar bem. E come pouquinho, né? Come pouquinho. Por isso que tá assim, jovem, bonito, né? Tá bonito. Eu acho ele saudável, com aquele cabelão. Não é, em suma,
o tempo para ele também deu uma boa parada ali, viu? Eu acho que a vida para ele foi generosa. Claro que ele teve muitos, né? Claro, todos temos mas problemas e ele ficou, dores. mas assim, ele também tinha, eu lembro, no Salvador da Pátria, ele sofreu muito, né? Porque era uma novela difícil e meio Sim. contestada na época, na casa, né? Tinha uma censura, Tinha uma censura. E, sabe, eu lembro uma vez até que ele ficou doente, tudo foi hospitalizado. Porque é duro, você cria o seu filho e alguém vem, né? Mas televisão é assim, né? Então claro, e ele teve problemas mesmo na vida, pessoais. Mas eu acho que a vida foi generosa com ele. E hoje ele fala assim, nossa, como eu tô feliz. Eu falo, que legal, né? Eu penso, que bom. Ele se encontrou junto comigo, sabe? Aonde a gente vive, com nossos cachorrinhos. Eu vi, e eles adoram o Lauro. Adoram. E ele, assim, eu acho que ele pôde ter, nesse período da vida dele, uma tranquilidade que ele nunca teve fazendo novela. Era muito louco. Ele dizia que era um ano de trabalho, que ele trabalhou muito. E agora não, agora eu sinto que ele tem uma tranquilidade, sabe? E isso me deixa feliz, porque eu pude proporcionar isso para ele. É legal. E consequentemente vocês estão numa harmonia muito boa. Inclusive, queria te perguntar uma coisa. O que você diz para as pessoas que são tão preconceituosas? Um homem tão velho casar com uma mulher... E aí, cara pálida? O amor não tem idade, mas o que você diz? Eu, às vezes, eu não digo nada, porque eu recebo muitas críticas, né? Às vezes eu digo alguma coisa, mas, Aldine... É tão estranho para mim, sabe? Eu jamais namoraria um cara musculoso de 50 anos, 40 anos. Não é o meu perfil. Nunca foi a sua praia. Nunca foi. Meus amigos também são mais velhos. Eu acho que eu nasci um pouco velha também, porque eu tenho uma identificação maior com pessoas mais velhas que eu. É uma identificação de vida, de alma, né? E eu não fico me explicando muito. Às vezes eu falo, seu babaca, isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, sabe? Mas eu acho que tudo isso é de gente pobre de espírito. Eu vejo tanta coisa assim que eu falo, meu Deus, o mundo não melhorou, só piorou? Tá piorando. E, ao mesmo tempo, você vê as pessoas, as mulheres que namoram homens mais jovens, sofrem a mesma coisa que eu. Sofrem mais, então, sofrem mais. É muito preconceito. Mas olha, muito mais fácil a decepção, porque eu já tive esse casamento, o contrário que você está falando aí. A decepção, no seu caso, eu acho que há um amor mais tranquilo. E nesse caso aqui onde eu participei, você pode ficar lá em cima e te tirarem a escada, sabe? Mas com certeza. Não é? Aconteceu isso comigo, então. Então, E eu acho que, assim, nenhum casamento é perfeito. Claro. Nada. A gente luta. É uma luta para sempre estar bem, né? Para as coisas não acontecerem. Porque também tem essas coisas de fora que vêm, que jogam. É tentar não deixar entrar no casamento. E outra coisa que jogam muito também é assim, você tirou o marido de fulana. Eu não tirei marido de ninguém. É verdade isso. Eu sempre... E você sabe toda a história. E eu sempre falo isso para as pessoas. Falo, olha, gente, vocês estão equivocados, porque eu conheço a Maiara. Ela não tomou marido de ninguém. Os dois estavam separados. Estavam de verdade separados. E me procuraram. Gente, vamos pensar ao contrário. Eu, uma mulher solteira, sem filhos, jovem e bonita, o homem também deseja. Claro. Pelo amor de Deus, eu não sou... você, ele vem atrás de mim. Você tá jovem, tá bonita, tá bem resolvida, tem uma posição, sabe? Eu nunca fui atrás de ninguém, Aldine, mesmo. Eles vêm atrás de mim, sabe? Claro. Eu sei. Então, não preciso deles. Eu sempre me virei, sempre fui sozinha na vida, né? Fiz meu pé de meia, tenho a minha vida. Agora, eles se interessam e eu dou razão,
porque eu não tenho filho para encher o saco, né? Eu não tenho... Só 2 cachorrinhos que dá para você são botar na hora... lindos, É, que eles e não adoram. perturbo. E tenho uma vida estabelecida, que eu não preciso deles. E então eles querem. E querem mesmo. Querem mesmo. Então, vamos mudar um pouco a história. Eu não procuro, a mulher não sai procurando homem. Assim como tem também jovens, homens, que gostam da mulher mais velha e procuram por elas. Elas não saem correndo, caçando homens. É muito. Mas então, isso que eu falo, mas o mundo melhorou. Melhorou nada. Nossa, e agora, por causa da internet, por causa dessa coisa online, por causa que todo mundo fica sabendo de tudo, algo assim cresce desse tanto, e aí, às vezes, eles detonam tanto a pessoa, destrói aquela pessoa, e vai ver, não é nada daquilo, mas aí ninguém volta para pedir desculpas, né? Ninguém volta. Volta para dizer, olha, mas desculpa, errei e tal. Não, e ninguém assume. Ninguém assume e fala, não, eu já estava separada. Ninguém assume. Fala, sabe? Porque é bom que falem mal de mim. Outra coisa, assim, esses casamentos mais longos, na verdade, também estão falidos. Estão falidos. Né? E a mulher é que se separa. Nos meus casos, a mulher é que se separou. Olha que louco. Não foi nem um homem. Aí o homem, sei lá, já me conhecia, eram os amigos, me encontrou. Então, é como se virassem a história para que elas fossem as vítimas de uma coisa que não é verdadeira. Não é verdade. E eu vivo com isso, eu convivo com isso. Não ligo porque... Não, porque senão pira, né? Eu penso na minha felicidade, eu penso no meu bem-estar. Por isso que eu digo que, às vezes, as redes incomodam, você não acha? Melhor a gente tomar um certo cuidado, porque quando... eu vejo assim, eles colocam, de repente, uma imagem sua lá, por onde anda a Maiara Magra, já vi. Olha, você viu? Botaram uma cara, eu falei, gente, que cheio de filha... Eles fazem isso. Eles sacaneiam muito. E quem é essa pessoa? Isso se esconde. A pessoa se esconde. Isso tinha que realmente ter um... Tinha. Né? E muito louco. Por exemplo, outro dia, eu tenho muito cabelo branco, eu passei um spray aqui e mostrei para as pessoas amaram. Amaram, assim, explodiu, bombou na internet, mas tem aquelas assim, você não aceita a sua idade. Você não aceita seus cabelos brancos. Eu falo, puta, gente chata, cara. Gente, eu não aceito também e quero ficar loura quanto eu quiser ficar até o último dia da minha vida. E daí? Gente, por favor. Sabe? Mas as pessoas são muito chatas. Muito chatas. É isso que eu falo. Elas não se melhoraram, elas são desagradáveis. E parece porque elas se escondem. E tudo, porque tem essa coisa que você não está vendo a figura. Então, ela ataca livremente ali, né? Às vezes eu sou atacada. Eu não sou tão atacada, mas eu sou atacada. Uma pessoa escreve uma coisa horrível. Aí eu clico para ver. Ela, acabou de abrir aquele perfil. Tem nenhum seguidor. Hater. Que faz isso só para atacar. A gente do mal. Não, se eu estou fazendo live, aí veio ontem eu estava fazendo live. Eu gosto de fazer live no TikTok, né? Você sabe. Aí um falou assim, nossa, quanta pelanca. Eu falei, muito obrigada pelas minhas pelanquinhas. Eu estou tão feliz com as minhas pelancas e você viu, você percebeu. Eu estou agradecida. Ele foi embora. Vou fazer o quê? Dizer assim, olha aqui, seu filho da mãe. Eu amo minhas pelancas, sabe? E aonde você tem pelanca? Pois é, mas você vê que é hater. Hater, porque, Aldine, você é maravilhosa. A qualidade que você tem, caramba. Pois é, aí os amigos que estão lá e falam, é uma pessoa doente, tadinha, né? Doente, Por isso a gente tem que ter fé, né, mãe, na vida. Eu acho que a fé é um componente muito importante, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Isso, me conte um pouquinho que lugar ela ocupa na sua vida. A fé, assim, eu tenho muita fé, Al. E não é que eu tenha, uma religião que eu vá e faça e viva para aquela religião. Eu também tenho religião, tenho fé. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito, cada vez mais, que Deus está dentro de nós, que Deus é uma força e que nós temos essa força. E que essa força que nos ajuda a superar. E nada está externo, eu também penso muito isso. Porque antes a gente, né, quando era criança, Deus lá em cima, de barba branca, cabelo branco, numa nuvem. Não,
A gente olha para Deus. Por isso que eu não gosto de Pro religião, universo. Eu não gosto muito de religião, porque religião é feita pelos homens. E homens erram. Eu gosto muito da Umbanda. Eu gosto do Espiritismo, porque eu acredito na onde mais eu me dou bem reencarnação. também, onde eu gosto. Eu acredito que a gente está aqui para aprender. Budismo, Seitinoye, eu gosto de filosofias mais light, assim. Sim. Mas eu acho que cada um tem o seu caminho e encontra o seu caminho. Mas tem uma coisa que ela é com você mesmo, é você com ela, sabe? Você não precisa entrar numa igreja, né? É a coisa do Spinoza, né? Você não precisa entrar numa igreja e templos, né, mofados e frios. Você tem que fazer bem. Você tem que estar aqui. E tem que fazer o bem para o outro. Não, e você está aqui com Deus, você está em qualquer lugar, Ele está com você. E essa posição de ser caridoso na vida é muito importante também. Diz que a gente chega lá e leva uma malinha, né, Márcia? Já pensou? Você vai chegar lá, São Pedro vai falar, São Pedro, sei lá quem vai abrir a porta, né? A gente imagina. Isso é no kardecismo. Que diz que você chega com a malinha, né? E aí ele fala assim, quer dizer, o preletor contou essa história, que chegou 2 caras, um político muito rico e um mendigo, um morador de rua. Não é mais mendigo, gente, morador de rua. É morador de áreas livres. Meu Deus. Pois é. Você vê, ele mora lá porque ele gosta e é feliz, né? E aí diz que o político viu a malinha do morador de rua e disse assim, aquela mala era linda, repleta de coisas boas. Diz que aí ele falou assim, imagina, você está pensando, você vai ver a mala que eu estou trazendo, porque eu que te dei pão lá na calçada, aquelas coisas. Aí, quando abre a mala do político, não tinha nada, entendeu? Porque ele tinha tudo aqui, não tinha lá. Ele só, vem a mim, o vosso reino, nada, né? Olha, Aldine, teve uma época que eu ajudei tantas pessoas, tantas da minha cidade, e ajudei um lar, casa da criança, mas eu ajudei tanto. Só que, assim, eu nunca falei, né? Quem faz de verdade não precisa falar. Não precisa falar. E eu acho que isso também é uma coisa que vai crescendo sua nuvenzinha lá em cima. Vai crescendo. E eu ajudo porque eu acho que muita gente precisa de ajuda de verdade. Exatamente. Né? Nós somos privilegiadas até pela profissão que a gente Exatamente. tem. Às vezes, só de você estar lá pedindo, você não precisa dar nada seu. Você não precisa tirar do seu bolso. Só de você estar ajudando, fazendo aquela rede crescer, todo mundo entra e colabora, né? Exatamente. Eu também gosto demais. Eu gosto demais e ajudei muita gente. E, assim, não que depois você tenha gratidão. Não tem, mas eu acho que você está fazendo o seu papel. Sim, você vai ter lá em cima. Vai ter lá em cima. Vamos aguardar. Será que a minha malinha está meio acima? Eu não sei. Olha, sabe que eu confio na minha? Eu confio na minha malinha. Bom, eu não posso falar muito ainda. Mas, mudando de saco para mala, da mala para o saco. Etarismo, mas as pessoas agora, né? Tá velha, não pode fazer esse personagem. Não pode mais. Você não pode isso, não pode aquilo. O que é isso? Te incomoda isso? Eu não gosto, Aldine. Porque, por exemplo, vou falar dessa novela nova que começou. Eles pegam as atrizes, não é que são boas ou ruins, mas eles pegam as personagens e diminuem muito os anos das personagens. Então, você vê uma novela com jovens, né? A tia, que tinha, 60 anos, hoje tem 45. Né? Então, eles diminuíram praticamente todas as novelas. Velho não vê mais novela. Por isso que eles estão indo balde bop, porque velho não vê novela, né? Se eles não fazem novela pra gente, a gente não vê. A gente não vê. E o pior, assim, eles pegam uma pessoa que tem 50 milhões de seguidores... Ela não leva os seguidores para assistir novela. Os seguidores não gostam de novela. Não gostam. Os jovens não assistem mais novela. E às vezes ela nem é atriz. Mas está lá. Então, é uma competição um pouco injusta. Pouco? Né? Eu acho que novela tem que ter velhos. Não é... Estou falando velhos, assim, pejorativamente. Sim, pessoas maduras que tenham uma história e que saibam contar aquela história, Exatamente. né, irmão? Talento.
talento e vivência. Vivência no teatro, vivência na televisão. Sabe, que você acredita naquela história. Acreditar na história que você está vendo é muito importante. É muito importante. Olha, vários atores aqui, inclusive, porque você sabe que o nosso podcast, eu quero sempre gente com mais de 50 anos, porque tem uma linda história a contar e precisa mostrar às pessoas o quanto essas pessoas já fizeram bem para o nosso país. Quanta gente já chorou, se divertiu, sonhou com as novelas, com os espetáculos, com as peças, em suma, né? Com a arte que essa pessoa fez. Então, é por isso que eu sempre tenho essa tendência a trazer pessoas mais de 50 para frente. Eu trouxe você, Maia, porque, para mim, você tem 22, mas aí tudo bem. Nós duas, a louca, né? A louca. Nós duas. Nós eu duas. acho que nós duas aqui estamos bem na fita. Mas todos reclamam exatamente isso. Gente, e aí? Então quer dizer que agora a véia vai pro lixo? Que história é essa? Né? Tem o Montenegro, né, que fala muito sobre etarismo. Ele é do Rio. Né? Que é a agência, né? E Marcos Montenegro, ele trabalha muito, ele luta muito para que tenha pessoas com mais idade. Porque, gente, olha a nossa vida, tem tio, tem tia, tem avô, tem avó. E vou dizer mais, o respeito que as pessoas mais velhas têm para com um autor, com um diretor, com um set de filmagem, é uma. Os jovens, não. Não. Eles têm uma outra postura. É uma coisa muito estranha. É muito não tô nem aí, né? Não tô muito tô nem aí. Exatamente. Mas você tem algum arrependimento assim na vida que você fala, isso eu... Conscientemente, não. Eu acho que eu fiz tudo do jeito que eu queria. Às vezes, assim, impulsivamente, né? Aí Quanto da mais idade, jovem, a gente é fez. mais impulsiva, né? Mas, eu mudaria isso aqui? Aí eu penso, sim, mudaria isso aqui. Mas como é que estaria hoje se eu tivesse mudado isso aqui? Melhor? Não, e daí também aquilo foi um aprendizado. Tudo que eu penso assim, que essas coisas que a gente olha para trás e fala assim, meio, ixi, Maria, tô até vergonhada disso, Senhor. Mas foi um aprendizado. Foi o que eu podia naquela época, ou o que eu precisava naquela época. Não tem como. Tem gente que fala, eu acho que quem deve ter um arrependimento é alguém que matou alguém que cometeu um crime assim, sim, né? Roubou, matou. Esse deve ter arrependimento, né? Porque... Eu não sei. Mas eu acho que, assim, arrepender-se por ter feito algo na vida que você não matou ninguém, não ofendeu ninguém com você, eu acho que foi parte do aprendizado. Sim. Eu penso isso. E eu penso também que tudo tem volta, né? Você joga e recebe de volta. Então... a vida tem sido muito boa comigo. Não tenho nada para pagar. A vida está mostrando. Que eu saiba, né? Coisas ruins acontecem com todo mundo o tempo todo e a gente vai levando e vai amadurecendo e vai crescendo. A gente está aqui para crescer, né? Para se melhorar, com certeza. Melhorar. Então, não devia ter feito aquilo. Talvez realmente... Se eu tivesse pensado melhor, mas hoje, em decorrência do que eu fiz, eu acho que para mim tá bom. Sabe? É assim que eu penso. Devo ter feito coisas com pessoas, às vezes a gente briga, tipo, sei lá. Mas a gente não é santo, a gente está encarnado, meu Deus. Não, e a gente tem postura muito... Né? Talvez eu tenha uma postura muito forte também. Mas saúde. Eita. Tá linda, tá bem, quer dizer, faz boas comidas, faz belos alimentos, belas refeições para o seu esposo, que está lá com a pele maravilhosa, né? Laura, come bem, que eu sei, né? Vida boa, né? Como você cuida da sua saúde? Que eu vejo que você está fazendo exercício, peguei muito no pé dela, Pegou gente. muito no meu pé, verdade. Vai ter que fazer, Tô fazendo. E, tipo, toma aqueles suplementos, né, que hoje em dia todo mundo toma,
Eu até fiz um videozinho com todos os suplementos que eu tomo e uma voz de uma mulher falando assim, pode fazer tudo isso, mas que a gente está envelhecendo, a gente está. Ué, mas e se não fizer, pode envelhecer mais. Mais, e pior. Eu acho. Né? Então, eu tomo os suplementos e que mais? Me cuido, sabe? Faço botox. Faz muito tempo que eu não faço, para falar a verdade, né? A gente tem mas a pele sempre foi boa. Então, eu não preciso ficar fazendo porque coisas. você não bebe também, tem essa vantagem. Você nunca bebeu, né? Nada, nada. Tem algumas pessoas... E nunca fumei também, né? O cigarro, eu acho que ele envelhece. Eu bebi, mas não fumei. Mas não bebi tanto também de cair na sarjeta, nunca né? Foi de beber muito. Cair na sarjeta, não, né? Não. A gente é careta, né? Bastante careta, né? Nas outras drogas, ele nem chegou perto, né? Não é? Não. Em suma, quer dizer, tá bonitinha. 63, você falou que vai fazer? 63, agora, dia 2 de maio. Já tá chegando, gente, Já. é verdade. A gente fez a galinhada. Mas a gente fez a galinhada 2 anos atrás. Sim, mas a gente fez. Quanto tempo já? Mas eu tô falando, eu lembrei que foi nessa época que a gente fez a galinhada, né? Foi muito que bom. até o filho do Lauro, que não gostava de galinhada, gostou. Comeu. Então foi um sucesso a nossa galinhada. Nossa, foi maravilhosa. Precisamos fazer outra, né, Mar? Quando você quiser, a gente faz. Ó. Vamos fazer. Mas medos, você tem algum medo, assim, sabe? Que você fala, eu tenho medo disso, medo daquilo, sabe? Sempre tive muito medo, desde criança. Mas eu tinha medo de tudo, Rodine. Eu era muito, sei lá, eu nasci medrosa. Eu tinha medo do trovão, medo da chuva, medo do escuro, tinha medo de tudo. Mas criança tem mesmo. Mas eu fui um pouco demais, assim. Eu dei muito trabalho para minha mãe nesse sentido, de medos e tal. Medo do dentista, medo... Do dentista eu tinha também. Nossa, eu tinha pânico. Eu também. Eu já tive pânico, inclusive, assim, em algumas épocas da minha vida, de ter essas sensações de pânico. Também tive. É difícil, né? Ainda mais eu acho que a gente tem uma sensibilidade que bate muito, exatamente, né? Cara a cara com essa, né? Com a realidade. Aí, eu tenho medo de morrer. Tenho. Tenho medo de perder as pessoas, eu já perdi e sei o quanto dói. Tenho medo de, tipo, sei lá, acontecer alguma coisa e você não ter mais comida, não ter mais dinheiro, não, sabe? Isso eu digo no mundo. Insegurança. Porque o mundo tá um caos, né? Tá um caos e... Então, esse medo, né? As pessoas ficam falando de 3 dias de escuridão. Será que é real? Eu acho que muita gente falando isso, né? Muita gente construindo bunker. Os milionários, bilionários. Então, tem tanta coisa louca acontecendo. Às vezes eu acho que é um pouco de over por conta dessa rede que é mundial. Antigamente a gente não ficava sabendo de nada disso. Mas tem aquela coisa da quinta dimensão, né? Que a gente está indo para a quinta, por isso está fazendo essa revirada, né? Isso, Você vê, chove, queima, o mundo está um caos, né? Tá. E realmente... Você tem presidentes também fazendo o caos pior ainda, o mundo né? tá... Os Estados Unidos está assustando todo mundo. Então, de um modo geral... A Europa está pedindo para guardar comida. Então, você fala... Isso eu tenho medo. Eu falo, gente... Mas eu acho que sempre que acontece essas coisas, é um pouco de over. Que depois tudo se acomoda, será que não? Porque senão a gente já teria acabado esse mundo. Pois é. Em tantas oportunidades, né? Por isso que o Lauro tinha que estar aqui para falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que a maldade, as coisas atômicas, tudo está muito maior. Essas aí são perigosas. Essa aí pode destruir tudo rapidamente. Né? E muita desavença entre os países cada vez mais. E cada dia mais ódio, né? Ódio. Um atacando o outro, atacando o outro. E não é o povo, isso que é duro, não é o povo. O povo só sofre. O povo só sofre. São os governantes que ficam lá, né? Aquela velha história que eles ficam lá comendo bem, vivendo bem, e os jovens se matando lá por eles. Morrendo por eles. Como pode, né? Porque eles estão com poder, eles estão mandando. São bilionários, trilionários, têm dinheiro para... Pois até para matar o resto do mundo. Até para matar o resto do mundo, exatamente. Tá feia a coisa, né? Me diz alguma coisa. Tem coisa que você fala, eu queria falar isso, não te falei. Não, falamos sobre tudo.
Porque eu sempre pergunto, às vezes a pessoa fala, eu queria falar sobre isso. Não... O que eu acho legal agora é eu falar do filme, a gente já falou, que é um filme, enfim, que era meu sonho e ele foi realizado. E que logo estará nos festivais. Espero que as pessoas gostem. E aí a Maiara mandará fotos para nós e filmezinhos mostrando quanto está gostoso o festival, que ela está degustando e degustando na tela também. É isso mesmo. Mas quando você partir dessa para o andar superior, que eu sei que não tem jeito. Eu vou, tu vai, ele vai, nós vamos, né? Aí vai, conjuga o verbo de todas as maneiras. Então, quando partir dessa para o andar superior, o que você gostaria... Como você falar assim, eu não quero lápide porque eu vou querer ser cremada. Mas como você gostaria de ser lembrada? Deixa eu pensar aqui. Aldine, eu nunca pensei nisso, sabia? Não, porque assim, como está escrito na lápide do seu pai, quando eu vou em cemitério, nesses lugares, que até está meio fora de moda. Não está escrito nada, está escrito só o nome e a data. Porque eu vejo muito assim, aqui jaz um pai de família que viveu, que amou, que uma mãe que tarará. Não sei, viu, Aldine? Aqui jaz uma atriz que trabalhou enlouquecidamente pelo... Não sei. Um ser humano, não sei. Não sei. Eu não sei também. Não, você tem que saber a pergunta. Não, eu não tenho resposta, eu preciso pensar. Nunca pensei nisso, de verdade. Olha, então, essa ela vai responder na próxima vez Exatamente. que voltar aqui, ela vai convencer Lauro César Muniz virá. Pronto. Mas, gratidão, amei. Obrigada, muito sucesso, muito. A gente tá aí. E Deus é Pai, nós chegamos lá, né? Chegamos, com certeza. A gente vai chegar muito mais longe. Amém. Tchau, querida.